Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, neste dia 14 de outubro de 2015. Cumprimento os eminentes pares e, em nome da Câmara, a douta procuradora, os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam todos bem-vindos. E vocês são de que turma? Espera aí, calma. Da onde? Direito da Univag de que semestre? Noturno? Matutino. Tá bom, também sejam muito bem-vindos, então, os acadêmicos do curso de Direito da Univag, curso matutino, 6º semestre. E também cumprimento os nossos valorosos servidores. Tá? Então, tá bom. Tenhamos todos uma boa sessão. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada às vossas excelências. Sem objeção, aprovada a ata. Informo que os embargos de declaração, quem é embargante é Aaron Marques Rodrigues, embargado o senhor juiz Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, 35 da pauta complementar, será adiado para que haja a convocação de um colega desembargador para complementar o quórum, já que sou impedido nesse aqui, esse aqui da relatoria do desembargador Guiomar. Tá? O 6 da pauta geral, apelação 119.216/2015, em que é apelante IIG Capital LLC, também apelante Paulo César Fávoro Mota e outros, apelado Adriana da Costa Mota, apelado IGG Capital e apelado Paulo César. Este processo teve o seu julgamento adiado para a próxima sessão, em razão do deferimento pela douta relatora de um pedido para essa finalidade, é isso? Tá? Então. Contrair o matrimônio hoje, está contraindo. A desembargadora Serli relatou o desembargo de declaração 1 da pauta geral de KPM Empreendimentos e Participações, e embargado Parasque, Uia, Zuzmin e outros, tendo negado provimento ao recurso. Eu dei provimento ao recurso e o desembargador Guiomar, segundo vogal, pediu vista e tem a palavra. É isso, né? Reunindo a pauta geral. Senhor presidente, eu pedi para a próxima sessão isso aí. É isso? Então, esse aqui também, a 1 da pauta geral, condição de julgamento, adiado para a próxima sessão. Isso. Tem pedido de preferência? Atendendo o pedido de preferência formulado pela doutora Caroline Maria Campos Musi. Cadê a doutora Caroline? Em julgamento, os embargos de declaração de MG Polímeros Brasil Sociedade Anônima e embargado KLT, MG Polímeros e Nilmax e MG Polímeros Brasil Sociedade Anônima e Max Vinil Tintas, todos da relatoria do desembargador Serli. Se for permitido julgar todos conjuntamente, estão anunciados. A doutora Todos conhecidos Caroline, e improvidos. doutora Desculpa. Caroline, representa os interesses de quem, doutora Carolina? Não anotou nem recorrido nem recorrente? Da MG? Então, é da embargante, todos embargados. Todos conhecidos e improvidos. Todos conhecidos e improvidos, doutora, é a conclusão do julgamento. Bem, a desembargadora Serli, julgo 2 da pauta geral, apelante Hilário Maggiolaro,
também apelante Sérgio Barbieri e apelado Aires Jacó 3 e outros. Apelação 74337-2015 da comarca de Feliz Natal. É o 2 da pauta geral. Atendendo... Esse aqui não tem preferência? Então, tem a palavra do outro relator. O 2 e o 3, né? Estou anunciando o 2, cadê o 3? Tá. Então, também, julgamento 3 da pauta de Feliz Natal, apelação 74332-2015, Sérgio Barbieri apelante, Aires Jacó 3 é apelado e Anildo Renato Fritz e outros apelados também. Tá. Mas Tá, o primeiro. Eu vou ler só a emenda, porque é só pedido de preferência. Apelação civil, ação reivindicatória, requisito essencial da prova de domínio inexistente, sentença reformada, recurso provido. Não comprovado pelo autor apelado à propriedade da área reivindicada, solução não resta a não ser a improcedência do pedido reivindicatório. Esse é o número 2. a sentença deu por parcialmente procedente, né? Sim. E Vossa Excelência está... Estou dizendo, não comprovado pelo autor apelado à propriedade da área reivindicada, solução não resta a não ser a improcedência do pedido reivindicatório. Estou de Tem uma acordo. preliminar de deserção do recurso. Não, que eu afastei. do apelante Hilário Molharo, Sim. Vossa Excelência não conhece Não. por Dele. deserção. Exatamente. É isso? É. E, então, a apelação de Sérgio Barbieri, Vossa Excelência está dando Provimento. provimento. Dou provimento ao recurso interposto por Sérgio Barbieri para reformar a decisão de base e julgar de improcedente o pedido reivindicatório do apelado Aires Jacó 3, com o que ainda inverto o ônus da sucumbência. Estou de acordo. Desembargador Guilmar. De acordo. Então, a unanimidade não conhecer. Ausente pressuposto extrínseco da admissibilidade no caso, o preparo, não é possível conhecer do recurso interposto pelo apelante Hilário Megiolaro. Então, acolheram a preliminar de deserção, é isso? Sim. Não conhecido o recurso. Não conhecido o recurso. A preliminar de cerceamento e defesa, eu rejeitei, Tudo bem. por falta de pressuposto. Proveu o recurso de Sérgio Barbieri e improveu de Aires Jacó 3, é isso? Uhum. Essa é a conclusão do julgamento. Aquela advogada lá, roxinha lá. A última. E o 3 da pauta, que o apelante é Sérgio Barbieri, que foi o vencedor no 2, Exatamente. e apelado Aires Jacó e Anildo Renato Fritz, Vossa Excelência, O resultado é o seguinte. Apelação civil, ação de rescisão contratual acumulado com anulação de ato jurídico, contrato particular de compromisso de compra e venda, rescisão por inadimplemento do comprador, anulação da escritura pública de compra e venda e registro na matrícula do imóvel, é medida que se impõe adjudicação compulsória, requisitos preenchidos, possibilidade, multa contratual devida, recurso provido. eu estou de acordo. Recurso provido à unanimidade. Quatro da pauta de Araputanga, apelação 112.927/2015, apelante CESG e apelado MAG. Aqui não aparecer. Tá.
A respeitável sentença deixou de condenar o réu ao pagamento de custos judiciais e honorários advocatícios por entender que a benesse da justiça gratuita o isentaria de tais pagamentos. Contudo, merece a reforma a respeitável decisão por não ser esse o entendimento fixado pela Lei 10.060 de 50. O artigo 12 da referida lei dispõe que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de 5 anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita. Nesse contexto, pode-se concluir que o beneficiário da justiça gratuita não fica isento ao pagamento de custos judiciais e honorários advocatícios. O que tal dispositivo prevê é que tal obrigação ficará suspensa enquanto durar a situação de pobreza do sucumbente, pelo prazo prescricional de 5 anos. Em outras palavras, ainda que a parte atue sob o manto da justiça gratuita, é cabível sua condenação em custos e honorários, pois nestes casos o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança da condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Junto aqui uma jurisprudência, que eu vou ler só o que interessa. A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem o direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas sim a suspensão da obrigação enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de 5 anos, fim do qual se consumará a prescrição. Juntei mais algumas outras jurisprudências, mas vou poupá-los da leitura. Continuo dizendo eu, nesse sentido, é-se disso que nas causas em que não houver condenação, como na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa pelo juiz, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do CPC, de acordo com os critérios elencados no parágrafo 3º do mesmo dispositivo, não ficando, contudo, adstritos aos limites mínimos de 10% e máximo de 10% nele estabelecidos. Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-las com o aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente a adequada e justa remuneração ao trabalho profissional. Deste modo, diante do contexto ora analisado, considerando a baixa complexidade da causa, o tempo de tramitação, que é menos de 1 ano entre o ajuizamento e a sentença, além da ausência de instrução, entendo que é proporcional e razoável o arbitramento dos honorários advocatícios no montante de R$500. Isto posto, conheço do apelo e dou parcial provimento para condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$500, observado os termos do artigo 12 da Lei 1060 de 50. É como voto. Estou de acordo, desembargador Guiomar. Recurso parcialmente provido por unanimidade. Ainda a desembargadora Serli, 5 da pauta da comarca de Sapezal, apelação 114.070/2015, apelante Tuti Transporte Limitada. Apelante também Aldazira Antônio Ferreira Neves dos Santos e seu esposo. E apelados os mesmos. Tem a palavra, Vossa Excelência. Custo de apelação civil e adesivo, ação de indenização, acidente de trânsito, culpa exclusiva da vítima fatal, afastada. Boletim de ocorrência, versão unilateral de um dos condutores que não gera incidência da presunção relativa de veracidade. Imperícia e imprudência do condutor do veículo ônibus de propriedade da apelante. Invasão da mão contrária de direção em ultrapassagem forçada. Prova de testemunha presencial. Indenização do dano moral. Valor fixado de forma razoável e proporcional. Sentença mantida. Recursos improvidos. Desembargador Guiomar. Estou de acordo. Então, os recursos foram desprovidos. Aqui o recurso da empresa transportadora e da vítima. Mãe da vítima, né? Sim. Ainda a desembargadora Serli. 7 da pauta,
Apelação 119.841/2015, apelante FIDC Multissetorial ROC LP e apelado Sanches e Filho Limitada. É da comarca da capital. Apelação Silvação declaratória de inexistência de débito acumulado com danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do cessionário do título. Cessão de crédito. Pagamento da dívida junto ao credor originário. Ciência do devedor comprovada em seu depoimento pessoal. Eficácia da cessão em relação ao devedor, que implica na invalidade do adimplemento. Protesto dos títulos. Exercício regular do direito. Recurso provido. De acordo, desembargador Guilmar. Recurso provido por unanimidade. Desembargadora Serli, 8 da pauta, apelação 120.311/2015, apelante Aldemir Paulo dos Reis e outros, e apelado Tufik Miguel Shedik. Desembargadora Serli tem a palavra. Tem uma preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Eu estou rejeitando por falta de pressuposto legal. No mérito, estou negando o provimento. A ementa ficou dessa forma. Apelação, embargos de terceiro. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. Mérito, indeferimento da petição inicial. Terceiro que adquire coisa litigiosa. Ilegitimidade ativa de causa. Inteligência do artigo 42, parágrafo 3º do CPC. Recurso desprovido. Eu, na revisão, cheguei a essa mesma conclusão. Estou acompanhando Vossa Excelência, juntando o voto escrito pelo improvimento do recurso. Desembargador Guilmar. Também acompanho, eminente relator. Então, rejeitada a preliminar e desprovido o recurso, tudo à unanimidade. Nove da pauta, apelação 121.656/2015, da capital, apelante é José Benedito de Campos, representado por sua curadora, e a apelada é Capemisa, seguradora da Vida e Previdência Sociedade Anônima. Apelação civil em ação de cobrança de seguro por invalidez, julgada improcedente nos termos condenando a parte autora em custos e honorários de R$ 1.500, com ressalva que é beneficiário da justiça gratuita. O apelante recorre argumentando que contratou seguro de vida e invalidez e pretende o recebimento do capital segurado em virtude da doença, alienação mental adquirida pelo excesso de trabalho como PM do estado de Mato Grosso, que o levou a fazer uso de drogas e entorpecentes. Aduz que foi constatada sua invalidez permanente no laudo de folhas 35 e 38, elaborado em 2007, e que sua doença está no rol previsto na apólice como passível de indenização. Acrescenta que a incapacidade resultou na sua aposentadoria e que no contrato consta cobertura permanente total, invalidez permanente total, fazendo jus ao benefício. Por fim, defende que nesse caso
devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à interpretação mais favorável e à vedação de cláusulas abusivas. Pede o provimento do recurso e a reforma integral da decisão. O parecer do Ministério Público foi pelo não provimento do recurso. É o relatório, ouça a da Procuradoria. Resta consignado e confirmado nessa oportunidade. Então, ratificado o parecer, passa ao voto. O apelante contratou seguro de vida e invalidez no dia 13 de outubro de 98 e agora busca receber o capital segurado, arguindo alienação mental adquirida por excesso de trabalho como PM no estado de Mato Grosso. Alega que sua invalidez permanente estaria atestada no laudo de folhas, elaborado em 2007, e a doença constaria na apólice como passível de indenização. E mais, que o contrato fala em cobertura de invalidez permanente total, portanto, faria jus ao benefício. O contrato questionado está incluído no rol daqueles denominados de adesão, os quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor, em virtude da expressa previsão do serviço securitário, artigo 3º, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E as cláusulas têm que ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o artigo 47 do Código, afastando as que, porventura, sejam abusivas. Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se a existência ou não de cobertura na apólice para a doença adquirida pelo apelante. Conforme o laudo de folhas 35 e 39, sua invalidez permanente decorre de, aspas, histórias e sinais clínicos de psicose não orgânica não especificada e transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas. Fecha aspas. Embora o recorrente afirme que seu distúrbio psíquico esteja correlacionado ao trabalho como PM e se encaixe no conceito de invalidez permanente expresso na apólice, a apólice traz as seguintes cláusulas. 3. Garantias do seguro. 3.1. Garantias. Invalidez total, invalidez permanente total ou parcial. É garantia de pagamento de uma indenização ao próprio segurado relativa à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física, causada por acidente coberto, ocorrida durante a vigência desse seguro. 5.0. Riscos excluídos. 5.1. Não se incluem na definição de acidente pessoal a. As doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados sepsêmicos e embolias, resultado de ferimento visível e... 5.2. Além dos riscos não incluídos na definição de acidente pessoal, está expressamente excluído da cobertura de seguro os acidentes ocorridos em consequência a. Direta ou indiretamente, de quaisquer alterações mentais consequentes do uso de álcool, de drogas, de entorpecentes ou de substâncias tóxicas. Fecha aspas. Como visto, digo, a invalidez adquirida pelo apelante encontra-se no rol de coberturas excluídas, pois não ficou demonstrado nos autos que ela originou-se de acidente pessoal. Além do mais, quando consequente da profissão, também não está assegurada. Depois, o próprio apelado afirma nas razões recursais que a profissão desgastante o levou ao consumo de drogas e bebidas, situação igualmente tida como excludente da proteção securitária, conforme acima redigido. Essa restrição contratual, por si só, não é despropositada, mas tem de ser redigida de forma nítida, de fácil entendimento ao consumidor, e parte hipossuficiente de relação com o manda o artigo. Esse requisito foi observado, pois no contrato juntado às folhas, mais precisamente na cláusula 3 e 5, a exclusão da doença mental nas condições aqui relatadas está destacada em negrito, de forma nítida e de fácil compreensão. Ela se distingue das demais, o que não compromete sua interpretação, não podendo ser considerada abusiva a negativa em questão.
em socorro a esse entendimento, acórdão do Tribunal de Minas, do Tribunal do Rio de São Paulo, do Rio Grande do Sul e mais um ou outro do Rio Grande do Sul. Portanto, concluo, tendo em vista a ausência de cobertura para invalidez decorrente de doença, não se pode exigir da seguradora o pagamento da indenização por risco não assumido, sob pena de violar do artigo 757 do Código Civil. Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso. Como voto do desembargador Também, Guiomar. com as anotações fichas, que é a mesma conclusão, senhor presidente. Desembargadora Serli. Estou de acordo. Então, recurso não provido por unanimidade é a conclusão do julgamento. Desembargador Guiomar, Vossa Excelência relata o 10 da pauta, apelação 122 de 800 de 2015, em que é apelante Agripar Limitada e apelado Rubem Krug e outros. Este recurso de apelação é originário da comarca de Sapezal. Foi aforada uma medida cautelar de antecipação de provas na comarca de Sapezal, proposta por Rubem Krug, contra a Agripar Comércio e Representações de Defensivos Agrícolas Limitada. O objetivo dessa medida cautelar era a produção de uma prova antecipada, no caso, fazer uma constatação na lavoura. Foi realizada a prova pericial, esse levantamento na lavoura, com vista a detectar a produtividade, o número de espécies por metro quadrado, exatamente para aferir a produção, e não houve resistência por parte da requerida. O juiz acabou homologando a prova pericial produzida, essa prova antecipada, e condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no caso, R$10.000. A Agripar, requerida na ação cautelar, recorre e quer que se lhe exclua os ônus das custas e honorários, mesmo porque ela não resistiu à pretensão. Diz ela, a prova era interessante, o autor requereu e eu concordei com ela. A prova vai ser comum no processo. E eu fui examinar um pouco essa matéria e tem realmente entendimento dizendo que quando a prova interessa ao processo comum, eventual processo comum futuro, sem resistência, não tem realmente, cada um paga as suas custas e honorários. Eu estou provendo, então, para cada um pagar o seu. Que não houve propriamente pretensão resistida, a prova era comum, um requeriu, o outro concordou. É pró-rata. Cada um paga a sua. Não, é exatamente pró-rata. Exato. Exato, é pró-rata. Os honorários, cada um paga o seu. Recurso parcialmente provido por unanimidade é a conclusão do julgamento. Desembargadora Serli, Vossa Excelência é relatora da apelação 123-329 de 2015 da comarca de Rondonópolis, apelante JFB e apelado DAP. Só um minutinho. E Parecer. esclareço aos acadêmicos que quando normalmente o nome das pessoas vem só a inicial, é para preservar a intimidade de cada um, porque aqui no caso é uma ação de guarda de menor, né? Nesse caso que nós estamos julgando agora. Tá? Então, há parecer ministerial que foi elaborado pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha pelo parcial provimento. E agora fica ratificado o parecer, excelente. A doutora Procuradoria ratifica o parecer, a palavra com a doutora relatora. Quer que lê integralmente? Não, né? Vou na emenda. Uma coisa que outra situação. Aqui nessa Câmara,
Aqui as coisas são rapidinhas, como todo mundo que fosse, né? E muitas das vezes pela simplicidade, embora não pela relevância, mas pela simplicidade do caso, nós julgamos só pelo elemento, que fica facilmente entendível. O processo passa na mão, então, da relatora, passa do revisor, e quando se trata de família ou algum caso mais, digamos, problemático, vai também ao vogal, conforme funciona assim. Quando a desembargadora Serli é relatora, eu sou revisor dela. Quando eu sou relator, o desembargador Guilmar é meu revisor. E quando ele é o relator, a desembargadora Serli é a revisora dele. O mais antigo revisa o mais moderno na Câmara. É assim que funciona. Então, desembargadora Serli. Sou mais moderna. E aí, mais jovem. Recurso de apelação, ação de guarda. Guarda de fato entregue voluntariamente pela mãe ao pai. Retomada da guarda pela mãe depois de 3 anos, impossibilidade. Infante que manifesta o interesse de permanecer com o pai. Recurso desprovido. E aí eu vou dar uma explicadinha aqui. A guarda judicial não importa na destituição do poder familiar, tampouco sua suspensão, até porque não são institutos incompatíveis entre si. Ou seja, a guarda pode existir sem o poder familiar, assim como esse poder pode ser exercido sem a guarda. Na hipótese, foi elaborado relatório psicossocial, no qual ficou registrado que ambos os genitores possuem condições físicas, morais e financeiras para criar e educar o menor. Entretanto, consta do referido documento que a criança afirma expressamente que, apesar de gostar muito de sua mãe, de vê-la e de passear com ela, prefere continuar morando com seu pai. Porém, e sendo resguardado o direito de visitar sua genitora quando ele quiser. Nesse contexto, a teor do disposto no artigo 28, parágrafos 1º e 2º do ECA, a criança, independentemente de sua idade, deverá ser previamente ouvida e sua opinião será considerada, de modo que o seu consentimento só será obrigatório se maior de 12 anos. Assim, em caso, entendo que a opinião do menor deve ser considerada, embora tenha ele apenas 8 anos, mormente porque o relatório foi elaborado por profissional competente e não ficou consignado qualquer situação que pudesse macular a vontade do infante. E eles deram esse nome de guarda compartilhada, mas na verdade o menino vai ficar morando com o pai e a mãe, como ele mora fora, a mãe poderá trazê-lo e quando ele quiser, a hora que ele quiser. Então eles entenderam como guarda compartilhada e eu acho que ela pode assumir essa responsabilidade. Quando a criança estiver com ela, que está cuidando dela, dessa criança com a responsabilidade da guarda. Então, é nesse sentido, negando o provimento nos termos do Ministério Público. Estou de acordo, desembargador Guilmar. De acordo. Então, recurso desprovido por unanimidade. Muito bem. Banco do Brasil é apelante e o apelado é Douglas Glauci Nunes, comarca de Rondonópolis, apelação 129, 293 de 2015, eu 2 da pauta, eu sou o relator. Então, apelação civil, ação de obrigação de fazer, interesse de agir existente, direito do consumidor em averiguar as ilegalidades do contrato, preliminar rejeitada. Mérito, limitação do desconto dos rendimentos em 30%. Inexistência de consignação em folha de pagamento, empréstimos debitados em conta corrente, ausência de previsão legal, recurso provido. O que eu digo aqui? O consumidor que se considerar prejudicado numa relação contratual tem interesse em postular ao Poder Judiciário que o Poder Judiciário verifique a existência ou não de ilegalidade na avença. A limitação do artigo 9º, inciso 1 e 3 do Decreto Estadual 3.008 de 2010 refere-se às consignações realizadas diretamente em forma de pagamento e não abrange as dívidas debitadas em conta corrente. É isso? Sim. Todos de acordo? Eu estou de acordo. Então, o recurso preliminar rejeitada e recurso provido por unanimidade. Vereador Serli, 13 da pauta,
De Rondonópolis também, apelação 129.303 de 2015, apelante Dejanir Luiz dos Santos. E apelado Célia Cristina de Lima Marge Schaefer. E apelado também Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros. Então, a parte dispositiva ficou dessa natureza. Ante todo exposto, dou parcial provimento ao recurso e reforma a sentença para condenar solidariamente as apeladas Célia Cristina de Lima Marge Schaefer e Bradesco Auto Ré Companhia de Seguros. Esta última nos limites contratados na apólice, ao pagamento da quantia de R$30 mil, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta decisão, e juros de mora de 1% ao mês a partir do acidente. Também condeno-as ao pagamento de pensão mensal de um salário mínimo ao apelante, com termo inicial na data do acidente e termo final na data em que o apelante completar a idade de 70 anos, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação. Ainda devem as apeladas efetuar a constituição de capital ou caução fidejussória, conforme a súmula 313 do STJ. Por fim, condena as apeladas réis ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação, conforme o artigo 20, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Um acidente de carro, culpa exclusiva delas, né, dessa senhora. A colisão com uma motocicleta e ela entrou na preferência, ela cortou, essa senhora entrou na preferencial e acabou ferindo essa pessoa. Então é nesse sentido que eu estou dando a minha decisão. Quer que leia o voto? Dano moral, também um salário de pensão, constituição de capital, né? E esse dano moral, a seguradora responde até o limite 30%, de 30 mil. 30 mil, aliás. Que é o que está... Qual o valor do dano moral? Foi 30 mil? Não, foi 70 mil. 70 mil. Vereador Vilmar. Então, recurso parcialmente provido por unanimidade. Depois eu vou dar os votos se vocês quiserem. 14 da pauta, capital, apelante CAB Cuiabá, concessionária de serviços públicos de água e esgoto, e apelado Wanda Moreira Moura. Aqui é uma ação de declaratória de inexistência de débito, acumulada com a indenização por danos morais, porque a pessoa foi negativada porque não teria pago conta de água. Relatora desembargadora Serli. Existe uma Tem a preliminar palavra. Existe uma preliminar de legitimidade passiva de causa que eu acolhi. Apelação silvação declaratória de inexistência de débito, acumulado com indenização por danos morais, cobrança e negativação indevida, CAB, Cuiabá e Sanecap. Sucessão empresarial não caracterizada, ilegitimidade passiva da CAB, Cuiabá, para responder por ilícitos atribuídos à Sanecap, recurso provido. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que, na hipótese de cessão de exploração de serviços públicos mediante prévio procedimento licitatório, não implica sucessão empresarial, razão pela qual a nova concessionária não tem legitimidade para responder por ilícitos praticados pela antiga operadora do serviço público. Evidentemente, que o caso a hora apresentado é análogo ao apresentado à Corte Superior, em que se pese tratar-se de serviços distintos, lá transporte ferroviário de passageiros e aqui o abastecimento de água e esgoto sanitário. De maneira que a conclusão a que se chegou o Superior Tribunal de Justiça, repisa-se, em sede de recurso repetitivo, deve ser aplicada a espécie subjúdice. Com efeito, em caso, as faturas em questão foram emitidas pela Sanecap, em referência aos serviços por ela prestados, ainda quando operadora do serviço de água e esgoto nos meses de fevereiro e março de 2012, circunstância reconhecida inclusive pela apelada. Logo, essa demonstrado que a cobrança e os apontamentos indevidos foram efetivados pela Sanecap, de modo que deve esta ser responsabilizada pelo ilícito cometido contra a apelado. Uma vez que, contrariamente ao entendimento esposado pelo sentenciante, no caso, não houve a sucessão empresarial. Concluir o julgamento falando. Então, estou de acordo com a relatora, o vereador também. Então, o recurso foi provido
à unanimidade. Isso tem voto de revisor. Tem voto como revisor. Quinze da pauta, apelação 134453/2015, de Vargem Grande, apelante Jandir Trevisol e outros. Apelante também Televisão Centro-América Limitada e apelados os mesmos, ou seja, Televisão Centro-América e Jandir Trevisol e outros. A relatora desembargadora Celi Marconde Alves, que tem a palavra. Tá. Presta atenção que eu vou fazer pergunta para ela. Sim. Presta atenção. Leitura. Trata-se de 2 recursos de apelação civil, um interposto por Jandir Trevisol e Marilândia Felipe Tomé Trevisol, e o outro pela TV Centro-América, em face da decisão proferida pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Várzea Grande, Mato Grosso, nos autos de ação de indenização por danos morais em ricochete, número 14.325/40.2013.811.0002. Extrai-se dos autos que os autores, primeiros apelantes, ajuizaram a ação em face da ré apelada, segunda apelante, sob a alegação de que tiveram seus nomes e imagens denegridas por via reflexa, em razão de reportagem levada ao ar pela ré, que atingiu diretamente a filha do casal, Jéssica Tomé Trevisol, que à época era jogadora de futebol no Gama Futebol Clube. Sustento que tal matéria veiculada afirmava que as 25 jogadoras, aí incluída sua filha, estavam imersas em situações de violência, drogas e exploração sexual. Fato inverídico. Alegam que referida notícia causou grande repercussão no Distrito Rural de Alto Juruena, em que residem, município de Campos de Julho, passando a serem alvos de chacotas, o que lhe causou vexame e humilhação, pois eram inquiridos a todo momento por conhecidos a respeito da notícia e da noticiada condição da sua filha, inclusive sendo-lhes oferecida ajuda financeira e palpites na forma de educar os filhos, circunstâncias que enseja o dever de indenizar da ré apelada no valor de R$200 mil. A magistrada singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a ré apelada a indenizar os autores pelos danos morais sofridos de forma reflexa, com base no artigo 52 da Lei número 5.250 de 67, Lei de Imprensa, e não na legislação civil, estabelecendo-se que a responsabilidade civil da empresa que explora o meio de comunicação será limitada a 10 vezes o valor previsto no artigo 51 do mesmo diploma legal. Por esta razão, fixou o montante indenizatório em R$ 7.880 para cada um dos autores, com juros de 1% desde a citação e a correção monetária pelo INPC desde a data da fixação, conforme a súmula 362 do STJ. Por consequência, condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º do CPC, folhas 84 e 86. Da decisão, foram opostos embargos de declaração pela ré TV Centro-América, as folhas 166/172, os quais foram rejeitados,
folhas 173 e 173 verso. E resignados, os primeiros apelantes aduzem que a Lei 5.250/67, na qual fundamentou a sentenciante para estipular o quanto indenizatório, não se aplica no caso vertente. Mormente porque, em 30 de 4 de 2009, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento do preceito fundamental, ADPF número 130/DF, declarando que referida lei não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, de modo que a quantificação do dano moral deve se dar com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, folhas 87/94. As contrarrazões a esse recurso aportam as folhas 187 e 190, pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, aplicação das penas de litigância de má-fé aos autores primeiros apelantes, uma vez que não comprovado o alegado dano moral. Por sua vez, em suas razões recursais, folhas 175 e 185, a segunda apelante, TV Centro-América, afirma que não houve ato ilícito, uma vez que a matéria foi divulgada com base nas informações passadas pelo técnico do time, senhor Sérgio Luiz Valério, de maneira que a veiculação da matéria deu-se apenas no intuito de informar e divulgar a atuação do time. Assevera que não foi veiculada nenhuma reportagem televisionada com o mesmo teor daquela veiculada no site no dia 11/2 de 2012, sendo inverídica a afirmativa de divulgação da matéria injuriosa pela TV. Ao contrário, a mídia televisiva, que possui maior abrangência que aquela, enalteceu o time que desenvolvia projeto exemplar. Defende que os autores não comprovaram o dano moral sofrido em decorrência da matéria jornalística, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar. Sustenta a inaplicabilidade da lei da imprensa pelos mesmos fundamentos apresentados pelos autores primeiros apelantes. Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória, porquanto arbitrada de forma excessiva, o que proporciona enriquecimento indevido da parte contrária. Embora intimados, os ora apelados deixaram de apresentar contrarrazões a este recurso. É o relatório. Leitura. De início, passo a análise do recurso interposto pela segunda apelante, TV Centro-América, uma vez que eventual provimento influenciará no julgamento do recurso interposto pelos primeiros apelantes, Jandir Trevisol e Marilândia Felipe Tomé Trevisol. Pois bem, o cerne da questão está em verificar se o caso comporta a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e, se mantido o dever de indenizar, deve o quanto ser majorado ou reduzido. A priori, importa transcrever alguns pontos da sentença guerreada. Ao proferir, aí vou falando da sentença. Ao proferir sentença nos autos em apenso número tal, código tal, reconheci não apenas o dano pela veiculação da notícia difamatória e injuriosa à filha dos autores, Jéssica Tomé Trevisol, mas o nexo de causalidade e culpa da ré, razão pela qual julguei parcialmente procedentes os pedidos formulados. No caso dos autos, os autores alegam que a notícia causou bastante desconforto, pois divulgado na mídia digital, blog da ré na internet, que todos os jogadores do time de futebol Gama Esporte Clube, das quais sua filha participava, estiveram em situação de risco e prostituição, sendo dependentes químicas e vítimas de violência. Tomados os depoimentos dos autores na condição de informantes da autora no processo em apenso, que utilizo como prova emprestada, por envolver os mesmos fatos, advogados e parte ré, além de produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afirmaram que, com a notícia no site, ficaram bastante desgostosos e preocupados com sua filha, sendo vítimas de piadas e comentários de conhecidos no município onde residem. Conforme reconheci no feito em apenso, as circunstâncias foram suficientes para demonstrar que a notícia publicada pela ré é equivocada e tendenciosa, havendo, portanto, elementos perfunctórios suficientes quanto ao dano reflexo dos autores. Aí vem eu falando. Verifica-se que a magistrada singular proferiu a sentença nesses autos com base nas provas aqui produzidas, como também na prova emprestada dos autos do processo número tal, que tramitou em apenso, de modo que naquela ação ficou comprovada a ocorrência do dano moral reflexo.
No entanto, infere-se que a ré, segundo apelante, não colacionou a este recurso cópia das aludidas provas produzidas nos autos em apenos. Tampouco fez qualquer prova em contrário neste caderno processual, de modo que a existência do dano reflexo torna-se incontroversa, mormente se consideradas as provas aqui constituídas. E neste contexto, observa-se que, em que pese a segunda apelante TV Centro-América afirmar que não houve o aludido dano, uma vez que não foi veiculada nenhuma reportagem televisionada com o mesmo teor daquela veiculada no site no dia 11 de fevereiro de 2012, sendo inverídica a afirmativa de divulgação da matéria injuriosa pela TV, não há como eximir a empresa de comunicação de culpa na produção do referido dano. Isso porque, independentemente de ter sido televisionada ou não a reportagem em questão, fato é que os documentos encartados às folhas 12/13 demonstram que houve publicação de matéria injuriosa em relação aos integrantes do time de futebol Gama, da qual a filha dos autores fazia parte, de modo que tal veiculação atinge diretamente esta, e por via reflexa seus pais, autores desta demanda, principalmente por lhe ter sido atribuído situações ligadas a preconceitos sociais. Com efeito, o repórter, ao produzir a matéria, afirma expressamente que as 25 jogadoras que vão vestir a camisa do Gama estavam imersas em situações de violência, drogas e exploração sexual. O esporte mudou o destino de todas elas, sem destaque no original. Nota-se que não há qualquer ressalva no teor do texto, de maneira que todas as integrantes jogadores do time estão incluídas na caótica e vergonhosa situação mencionada, circunstância geradora de sofrimento moral. Assim, ainda que a informação supostamente tenha sido repassada pelo técnico do time, não afasta a responsabilidade do repórter responsável pela matéria a averiguar a veracidade da informação, antes de publicar o conteúdo, ainda que virtualmente. Até porque é disso que nos dias atuais os conteúdos enviados pela internet têm maior propagação e visualização que a de qualquer outro meio de comunicação. Destaca-se o caso abrange a colisão de dois direitos fundamentais, a liberdade de informação e a tutela dos direitos de personalidade, honra, imagem e vida privada. A primeira consubstancia-se no fato de que a atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito. Todavia, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias enganosas ou inverídicas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Em caso, não se pode esquecer ou olvidar que a matéria em questão, além de atingir diretamente a filha dos autores da demanda, atingiu-os reflexivamente, razão pela qual deve ser mantido o dever de indenizar. Em outras palavras, ainda que a conduta indevida da ré, segundo apelante, tenha atingido diretamente a pessoa da filha dos autores desta demanda, é plausível a hipótese de ocorrência de prejuízo reflexo destes últimos, em decorrência de terem sido expostos na comunidade em que residem, considerando a repercussão dos efeitos do ato ilícito em questão, matéria injuriosa veiculada no site Notícias da ré, segundo apelante. Imperioso ressaltar que, quanto à possibilidade de compensação do dano moral por ricochete, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado o seguinte entendimento: administrativo, agravo regimental do recurso especial, indenização por dano moral, legitimidade do filho e esposa da vítima, marido e pai, tetraplégico, estado vegetativo, dano moral reflexo, alegação de necessidade de reexame de provas em ocorrência. Não obstante a compensação por dano moral ser devida, em regra, apenas ao próprio ofendido, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido a possibilidade dos parentes do ofendido a esse ligados afetivamente postularem conjuntamente com a vítima compensação pelo prejuízo experimentado, conquanto sejam atingidos de forma indireta pelo ato lesivo. 2. Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir indiretamente a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores. Aí tem toda uma explicação dessa jurisprudência. A gente tem outra jurisprudência, no mesmo sentido, jurisprudência desse Tribunal de Justiça.
com um voto maravilhoso do desembargador João Ferreira Filho. E continuo. Assim, se a Ré TV Centro-América, por meio do seu repórter, não cuidou em averiguar a veracidade da informação veiculada, causando danos de ordem moral por ricochete aos autores recorrentes, resta o dever de indenizar a teor do que dispõe o artigo 927 do Código Civil. Por outro lado, no tocante ao recurso interposto pelos autores primeiros apelantes, tem que razão lhes assiste ao que tanja a inaplicabilidade da Lei 5.267 ao caso concreto, maiormente no que pertine à fixação dos danos morais. Com efeito, é disso que o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental de número 130 do Distrito Federal, declarando que referida lei não foi recepcionada pela Constituição Federal de 98. Logo, para a quantificação dos danos morais, devem ser observados critérios consagrados pela doutrina e jurisprudência pátria, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deste modo, no que tange ao quanto indenizatório, tenho por razoável fixação de R$10 mil para cada um, atenta às peculiaridades do caso concreto, que revelam um grau mínimo de lesividade do ato ofensivo, mas sem suplantar o caráter pedagógico punitivo da fixação, de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Jandir Trevisol e Marilândia Felipe Tomé Trevisol para reformar a sentença e majorar o quanto indenizatório para o montante de R$10 mil para cada um. E nego o provimento ao recurso apresentado pela TV Centro-América. É como voto. Egrégia Câmara, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente e condenado a Televisão Centro-América Limitada a indenizar os autores por danos morais sofridos de forma reflexa, em R$ 7.880 para cada um, atualizado com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária calculada pelo INPC a contar do dia da fixação, além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Foi consignado na sentença que, pelo feito em apenso, é possível confirmar a difamação, a injúria e o nexo de causalidade e a culpa da ré ao veicular a notícia a respeito da filha dos autores, Jéssica Tomé Trevisol. Além disso, foi ressaltado prova lá produzida e emprestada a esses autos, consistente na matéria que a ré divulgou na mídia digital, afirmando que todas as jogadoras do time de futebol do Gama Esporte Clube, entre as quais a filha dos autores, estiveram em situação de risco e prostituição, sendo dependentes químicas e vítimas de violência, bem como depoimentos das informantes, dando conta de que essa publicação os deixou desgostosos e preocupados com a filha, sendo vítimas de piadas e comentários de conhecidos no município onde residem. Os autores recorrem pleiteando a não aplicação da lei de imprensa, não recepcionada pela Constituição Federal de 88, mas utilizada pelo Deciso para a quantificação do dano, no qual buscam a majoração para R$200 mil. A ré sustenta que não praticou ato ilícito, pois apenas informou o que disse o técnico da agremiação e com o intuito de enaltecer o trabalho social desenvolvido pelo clube. Afirma também que, ao contrário do que constou na sentença, a reportagem colocada no site no dia 11 de janeiro de 2012 não foi passada na televisão e que não há prova do dano alegado, sendo insuficiente o depoimento dos autores e da sua filha. Cumpre averiguar se a hipótese é de dano moral reflexo, ou seja, a possibilidade de terceiro que não sofreu diretamente a ofensa também reclamar a indenização. Segundo a doutrina e a jurisprudência, para a definição desse direito é preciso examinar se o feito ocorrido implicou de forma indireta em violação da integridade moral de quem não é particular e pessoalmente a vítima. E essa jurisprudência da STJ que diz do ministro Massamil entra nesse entendimento. Cumprido. E vários outros
como, por exemplo, este do ministro Napoleão Filho, dizendo que esta Corte já reconheceu a possibilidade de indenização por danos morais indiretos ou reflexos, sendo irrelevante para esse fim até mesmo a comprovação de dependência econômica entre os familiares lesados. Esclareço que muitas das jurisprudências dos tribunais se referem à situação ou de morte ou de acidente que deixou a pessoa tetraplégica ou impossibilitada, como é o caso, inclusive, citado pela relatora, de um filho que sofreu um acidente, ficou tetraplégico, e óbvio que nessa situação os pais têm direito a esse dano reflexo. Digo isto porque, assim, é certo que, aspas, os efeitos do ato ilícito podem repercutir não apenas diretamente sobre a vítima, mas também sobre a pessoa intercalar, titular de relação jurídica que é afetada pelo dano, não na sua substância, mas na sua consistência prática, que ensina Sérgio Cavalieri, desembargador aposentado do Rio de Janeiro, nascido em Cuiabá, Sérgio Cavalieri, né? Que também escreve sobre essa questão do dano moral reflexo. E digo, como se vê, o dano moral reflexo indireto ou por ricochete é aquele que originado você vai cair no concurso quando vocês forem fazer, pode saber. O que é dano moral? O que é ricochete? Né? Ricochete deve ser aquele negócio cochete para passar o gado, etc. É aquele que é originado necessariamente como se vê, o dano moral reflexo indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir de forma imediata o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. No entanto, digo, esse dano não é presumido e deve ser eficazmente provado nos autos, não bastando a simples declaração dos pais da vítima, ora, autores, de que ficaram desgostosos e preocupados com a filha diante da repercussão de fato no município onde reside, como se apresenta a hipótese dos autos. Sem desmerecer os dissabores dos pais pela difamação perpetrada com a matéria jornalística, não ficou demonstrado que experimentaram os efeitos lesivos de forma reflexa. Penso dessa forma. Ainda mais na comunidade, zona rural, do interior, de Campo de Julho, e cuja matéria não foi publicada na televisão, e sim no Face, na internet. Então, posto isso, eu dou provimento ao recurso manejado pela Televisão Centro-América Limitada, julgando improcedente a ação. Por conseguinte, nego o provimento ao recurso dos autores, que arcarão com as custas e honorários advocatícios de R$1.000. No entanto, fica suspenso por serem beneficiários da justiça gratuita. Esse é o voto. Desembargador Guiomar. Presidente, eu vou dar uma examinada concretamente no processo por conta da divergência. Então, adiada a conclusão do julgamento, face ao pedido de vista do vogal. A relatora deu provimento parcial ao recurso dos autores e negou provimento. Da ré. O revisor deu provimento ao recurso da ré e negou provimento dos autores. É a conclusão momentânea, que é na próxima sessão, então, o desembargador Guiomar trará o seu voto, onde vai ficar definido quem é que tem razão nessa questão. Pode ser que ele mude de opinião, entendeu? Muito forte. Então, E se vocês quiserem, vocês podem...
Bom, julgamento de... Nós denominamos aqui de... Como é que chama? Julgamento por lista. O que é julgamento por lista? São recursos mais simples em que o resultado é anunciado de forma muito resumida, né? Para não ficarmos repetindo necessariamente o tema de cada um. Então, da pauta complementar número 1, de relatoria do desembargador Guiomar Teodoro Borges, os agravos regimentais 2, 3, 4, 5, 15, 18, 22, 23 e 24 da pauta são desprovidos. E os declaratórios 28 e 34 da pauta também desprovidos. Ainda do desembargador Guiomar, da pauta complementar número 2, agravo regimental 2, desprovido. Embargos de declaração, nenhum, nada a dizer. Da desembargadora Serli, agravos regimentais 1, 7, 8, 9, 14 e 20, desprovidos. Declaratórios 26 da pauta, provido. Declaratórios desprovidos, o 25 e o 27. O desembargador Rubens, 1 da complementar, pauta complementar número 1, não providos, os 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 e 21. Regimental, 16 não conhecido. Declaratórios, 29 não provido. Da pauta complementar número 2, agravo regimental 1, não provido. Declaratórios 3, número 3, providos. Então, nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.